Continuando com os vídeos relacionados à nova box do Duel Links, vamos atualizar o deck de Firewall com as novas cartas. Simbora. Bom, e tá aqui a deck list do novo Firewall, o deck de Dark Fluid. E vamos lá, cara. Esse deck é um deck combão. É um deck de combo, você quer fazer combar, você quer combar com ele, montar o seu campo e tentar impedir do oponente de jogar Yu-Gi-Oh! Esse deck é muito going first, tá? Você quer começar com esse deck, você quer montar seu campo e você quer vencer jogos assim. Pra entender esse deck, precisamos começar pela skill, que é o Link Fluido das Trevas. É uma skill relativamente grande, tá? Você só pode usar o segundo e terceiro efeito dessa skill uma vez por duelo. O primeiro efeito é que você não pode fazer invocação normal e especial de monstros, exceto de monstros Cyberse. Só pode invocar Cyberse. É um deck de Link, é um deck do Playmaker, você quer fazer Cyberse. Segundo efeito, se o seu deck adicional contiver um monstro de Link 5, você revela o monstro Firewall ou um monstro de ritual da sua mão e em seguida você faz o banimento de 5 monstros de fora do seu deck. Esses monstros podem ser invocados por invocação especial. E aí, você adiciona à sua mão um card de magia Sinete do seu deck. No caso, 5 monstros que é esse que vai banir é o Feiticeiro Cyberso, é o Dragão Clock Cyberso, é o Dragão Quântico Cyberso, é o Dragão Exceed Cyberso e é o Dragão de Firewall. E além disso, se você ativou esse efeito no seu segundo turno em diante, você também adiciona à sua mão uma Sinete Restauração de fora do seu deck, que é essa magia aqui, tá? E ela diz o seguinte, é uma magia rápida que você escolhe um dos seus monstros Cybersos banidos e você invoca ele por invocação especial. Então é por isso que a skill bane um monte de monstros Cyberso e no turno 2 adiciona essa carta aqui pra sua mão pra facilitar o seu turno 2 e você ter mais volume de monstros, colocar mais monstros no campo, porque no turno 2 obviamente você vai tomar mais interações. E além disso, durante sua fase principal, se seus pontos de vida forem 2.000 ou menos, você pode banir esse card do seu cemitério e depois escolher 2 dos seus monstros Cybersos banidos. Adicione eles à sua mão. Então recicla aí seus monstros banidos se você tiver 2.000 ou menos pontos de vida. E o terceiro efeito é que se você fizer a invocação especial de Decode Talker, que é esse bichinho aqui, o famoso Link 3, tá? Decode Talker. Nesse duelo, você embaralha no seu deck até 5 cards que estiverem no seu cemitério ou na sua zona de banimento. No caso é pra você reciclar ali os monstros Link que você usou no meio do seu combo, aí você volta o Spirit Deck e você consegue reiniciar o seu combo. Basicamente isso. Tendo em vista a skill, chegamos nessa decklist. Então beleza, você tem que revelar um monstro Firewall e um monstro Ritual para conseguir ativar a sua skill. Qual monstro você quer revelar? O monstro que inicia o combo nesse deck é o Defensor Firewall. Esse monstro diz o seguinte, se esse card foi enviado para o cemitério com matéria para invocação Link de um monstro Cyberso, você pode invocar por invocação especial o monstro Firewall do seu deck, exceto o próprio Defensor. Então, saiu do campo para invocação Link de um monstro Cyberso, invoca outro Firewall do seu deck. Você não pode invocar monstros por invocação especial no turno que ativar esse card, exceto o monstro Cyberso. A skill já te trava, então foda-se. Se um ou mais monstros Firewall que você controla sejam destruídos por efeito de carta, em vez disso você pode banir esse card do seu cemitério. Show! Além de invocar um bicho do deck e ter uma proteção no cemitério. Então você quer dar normal suma desse bicho, fazer Link 1 com ele e invocar outro Firewall do deck. Esse outro Firewall que a gente invoca é o Guardião Firewall. Esse bicho aqui, se for enviado para o cemitério com matéria para invocação Link de um monstro Cyberso, você invoca esse card por invocação especial do seu cemitério, mas bana-o quando ele deixar o campo. Então, saiu do campo por invocação Link, entra de novo, se saiu de novo, vai ser banido. Show! Além disso, quando um ataque for declarado envolvendo um monstro Link seu e um monstro Link do oponente, aí é complicado, né? O oponente tem que ter Link, não é muito fácil ativar esse efeito. Você pode banir esse card do seu cemitério, negar o ataque, e se isso acontecer, até o final desse turno, o ataque original desse monstro do oponente se torna 0, e além disso, ele não é afetado por outros efeitos de card, exceto os seus próprios. É, como eu falei, difícil ativar esse efeito, porque o oponente tem que ter um monstro Link, não é todo deck que faz invocação Link. Então, nesse processo aqui, envolvendo o combo desses dois bichos aqui, a gente consegue colocar 3 bichos no campo, que é a normal soma desse monstro, ele vai sair do campo, vai invocar o seu Link 1 aqui, que é o Link Discípulo, ele só tá aqui por ser Link 1, tá? Você faz ele utilizando o monstro Cyberso, aí ele cai no cemitério efeito, invoca esse bicho aqui, você vai juntar esse aqui e o Link Discípulo pra fazer um Link 2, aí no caso aqui você vai fazer a Bruxa Cyberso, o Guardião Firewall vai ativar efeito e vai se invocar na seta da Bruxa Cyberso. E aí a Bruxa Cyberso tem o seguinte efeito, se o monstro foi invocado por invocação especial em uma zona para a qual esse card apontar, exceto durante a etapa de dano, você pode banir uma magia do seu cemitério. Adicione um monstro de ritual Cyberso e uma Sinete Ritual do seu deck à sua mão. Então vai adicionar 2 cartas aí do seu deck para sua mão. Que no caso aqui, a gente usa 2 monstros de ritual e a Sinete Ritual é essa magiazinha aqui, que é a magia de ritual. Só que a Bruxa Cyberso faz mais coisas, tá? Durante a sua fase principal, se esse efeito de buscar um monstro e a magia de ritual for ativado, você pode escolher um monstro Cyberso de nível 4 ou menos no seu cemitério e você invoca o alvo por invocação especial. Show? Vamos conhecer agora os rituais, que é o que essa menina aqui busca. E o principal deles e motivo desse vídeo é a Saiba Cyberso, que é a carta que veio aí na última box. A Saiba Cyberso diz o seguinte, tá? Você pode invocar esse card por invocação ritual com Sinete Ritual. E durante essa fase principal, você pode invocar por invocação Fusão, tá? Um monstro Fusão do seu deck adicional ao banir matérias mencionadas nele no seu campo ou cemitério, incluindo o monstro Cyberso. E se esse card foi enviado para o cemitério como matéria sincro, você pode escolher um monstro Cyberso ou uma magia de ritual no seu cemitério e adicionar o alvo à sua mão. E no caso, esse ritual aqui é regulador, tá? Então ela no campo tem o efeito de invocar um monstro Fusão banindo as matérias do seu cemitério. A fusão que a gente vai invocar pelo efeito dela é a Quimera Diplexer. Ela não tem nenhum efeito, nada, ela só é um monstro Fusão Cyberso, é mais um monstro no seu campo. E ela ser fusão é importante pro boss desse deck. E ela é reguladora, você pode fazer synchros com ela. E o synchro que a gente utiliza aqui
é o Integrador Cyberso. Esse monstro tem o seguinte efeito, ele é um 5/3, e se ele for invocado por invocação síncro, você pode invocar por invocação especial um monstro regulador Cyberso da sua mão ou do seu cemitério em posição de defesa. Além disso, você não pode invocar monstro por invocação especial, exceto o monstro Cyberso, tanto faz, você não vai, a skill já te trava, né? E se esse card invocado por invocação síncro foi enviado para o cemitério, você compra uma carta. Então você passa por esse Integrador Cyberso no meio do combo, porque além dele cair no cemitério, e isso é importante para ativar o efeito do boss desse deck, se ele sai do campo, você compra uma carta e você quer sempre comprar cartas, você está jogando Yu-Gi-Oh! Porque ele é um 5/3. A sábia é nível 1. Você precisa de monstros nível 2 para invocar esse bicho aqui, né? No caso, eu utilizo 2 aqui. Eu utilizo uma cópia do Link Infraplanador e uma cópia do Conversor Cyberso, que basicamente são o mesmo monstro, só coloquei uma cópia de cada, porque caso se abra com os dois, consegue dar special soma deles dois. O Link Infraplanador, você pode invocar ele por invocação especial da sua mão para uma zona sua, para qual monstro o Link apontar. Show, tem um Link ali, invoca ele ali na seta do Link. E o Conversor Cyberso, se todos os monstros que você controla forem Cyberso, no mínimo um, você pode invocar ele por invocação especial, tá? E ele tem um efeito no campo que é irrelevante pra esse deck, tá? Mas aí, por que caralhos você usa o Paladino do Dragão da Tempestade aqui, tá? Primeira coisa, e um dos problemas desse deck, esse deck usa muito Garnet, tá? O que são Garnets? São cartas que você quer no deck. Você não quer abrir com... Você, teoricamente, você não quer abrir com os rituais, porque você quer buscar os rituais pelo efeito da Bruxa Cyberso. Isso vale tanto para os monstros quanto para as magias. Você não quer abrir com esse monstro aqui, porque você quer invocar esse monstro pelo Defensor Firewall. E é por isso que eu utilizo duas cópias, eu não utilizo uma. Porque caso eu abra com essa cópia aqui que eu utilizo, eu não consigo invocar ele da mão pelo efeito do Defensor. Então eu tenho que ter pelo menos um guardião no deck para eu conseguir ativar o efeito desse monstro. E a mesma coisa que vale para a Bruxa Cyberso. Por isso a gente utiliza duas cópias da Sinete Ritual e 2 rituais. Porque caso eu utilizasse só uma magia de ritual e eu abrisse com ela, eu não poderia ativar o efeito da Bruxa Cyberso de banir uma magia e buscar um ritual e uma magia de ritual. Porque eu já abri com a magia, tá ligado? Então não tem como buscar porque ela tá na minha mão. Mesma coisa que vale pros monstros. E por que um paladino? Primeira coisa é que nessa conta não tem duas sábias. Inclusive essa conta não é minha, a conta do André, o famoso Asas aí, que é membro da Duel Academy, é membro do canal também, então virem membro do canal. Você tem acesso aos grupos de WhatsApp, o André tem acesso ao grupo do WhatsApp. Enfim, ele me emprestou a conta, ele tem o deck, então por isso eu tô gravando a conta dele. Muito obrigado, André, você proporcionou esse vídeo. Então a gente usa aqui uma cópia do paladino pra garantir pelo menos o ritual no deck. E se você abre com ele, você pode revelar e ativar skill, né? Só que o paladino tem um efeito também, tá? No começo da etapa de dano, se esse cara atacar um monstro, você pode devolver esse monstro pra mão. Então ele tem efeito ali de atacar e devolver o monstro pra mão. É um efeito bom, é um bom efeito. E você pode oferecer esse card como tributo e invocar um Cyberso de nível 5 ou mais, você nem utiliza aqui nesse deck, tá? Aí vamos lá, falamos da bruxa, falamos aqui desse bicho, falamos aqui da fusão que o ritual invoca. Vamos falar agora do boss do deck, aonde você quer chegar, que é esse bichão aqui, ó. Dragão Firewall Fluido Negro. É o primeiro Link 5 do jogo e você faz ele utilizando 3 ou mais monstros de efeito. E se esse card for invocado por invocação Link, você pode colocar marcadores nesse card igual ao número de tipos diferentes de monstros Cyberso no seu cemitério. Ritual, fusão, Synchro e Exceed. E é por isso que a gente passa tanto pelo ritual, quanto pela fusão, quanto pelo Synchro. Porque todos esses 3 vão estar nos cemitérios no momento que invocar o Fluido Negro. E aí ele vai ganhar 3 marcadores. E o que esses marcadores fazem, tá? Primeira coisa é que esse card ganha 2.500 de ataque para cada marcador nele, apenas durante a fase de batalha. Ele vai entrar aqui com 3 marcadores, então na fase de batalha ele vai para 10.500 de ataque. Porra, 10.000 de ataque é coisa pra caralho. E quando seu oponente ativar um efeito de monstro, efeito rápido, você pode remover um marcador desse card para negar a ativação. E além disso, se esse efeito foi ativado durante a declaração de ataque deste card e o final da etapa de dano, esse card pode realizar outro ataque em sequência. E o efeito de negar uma vez por turno, então você vai invocar esse monstro aqui com 3 marcadores e ele vai ter 3 negates de monstro no turno. É muita coisa, tá? Uma cópia aqui do Decode Tal, que é pra gente conseguir ativar o terceiro efeito da skill e reciclar nossos monstros no cemitério, na zona de banimento. Uma cópia do Bot de Mel, esse monstro aqui vai estar presente na sua mesa final do combo, tá? O efeito dele é que nenhum duelista pode escolher como alvo de efeito de cards os monstros para o qual esse card apontar, e esses monstros não podem ser destruídos por batalha. Você vai querer invocar o seu Fluido Negro na seta do Bot de Mel, que aí você vai proteger o seu Fluido Negro de alvos de efeito e de destruição de batalha. E por último, uma cópia aqui da Wikaroto Cyberso. É definitivamente o monstro que eu menos utilizei. Ela é um monstro Link 2, você faz ela utilizando 2 monstros Cyberso. E esse card invocado por invocação Link não pode ser destruído por batalha por efeito de carta. Legal. Monstros Cyberso para os quais esse card apontar não podem ser destruídos por efeito de carta. E se um ou mais monstros forem invocados por invocação especial em uma ou mais zonas para quais esse card apontar, enquanto você controlar esse monstro, você pode banir o monstro Cyberso do seu cemitério para adicionar um regulador Cyberso do seu deck à sua mão. É mais uma forma aí de você estar buscando a sua Cyberso, só que pela bruxa é muito mais eficiente, porque você vai buscar 2 cartas, você vai invocar bicho do cemitério, mas aí tá aí de alternativa, tá? Confesso que é o monstro que eu ainda utilizei. Aí vamos lá, terminando o main deck, 3 cópias da mineração Sinete, consistência, skill busca, você quer começar suas jogadas pela mineração, porque você vai precisar dela no cemitério, porque você vai banir ela pra ativar o efeito da bruxa. Os rituais, como eu já falei, só que eu esqueci de falar que esse ritual tem um efeito no cemitério, tá? Que se você não controlar nenhum monstro, você pode banir esse card e um monstro ritual do seu cemitério, invocar 2 fichas Sinete no seu campo, e você não pode ativar esse efeito no turno que esse card foi enviado pro cemitério. É ali
para o seu turno 3, tá? Você fez o seu campo, o oponente passou por ele, voltou pra tu, seu campo tá vazio, você consegue ativar esse spell aqui no seu cemitério, jogar 2 fichas ali pra você fazer ele e reiniciar sua jogada. Uma cópia aqui da Sinete Varredura Cruzada, também buscável pela skill, você oferece como tributo o monstro Cyberso pra escolher uma carta no campo e destruir. E 3 cópias aqui do DOD, Reencarnação de Outra Dimensão, que é uma magia de equipamento que é muito boa nesse deck, porque você descarta uma carta, escolhe um dos seus monstros banidos e invoca o alvo por invocação especial em posição de ataque, equipado com esse card. Quando esse card deixar o campo, destrui esse monstro. É mais uma carta, além da magia rápida, que é isso que adiciona, né? Que invoca monstros da sua zona de banimento. Então é mais um volume de jogo pra esse deck. E se você abrir com ela turno 1, ela fecha o campo do combo mais forte do deck. E também 3D Decurve, uma carta que eu gosto muito. Porque se um usa, sei lá, Veile, Chorona, Lancea, porque tem muito Blue Eyes na Ranked, tá? E essas cartas não são boas contra o Blue Eyes. Eu tava pegando muito Blue Eyes. É a experiência individual, tá? Eu tava pegando muito Blue Eyes. E, pô, essas cartas estavam sendo mortas. O DD Crow é uma carta que consegue interagir contra diversos decks. Quase todos, eu diria. E de forma eficiente, mano. Ela vai ser útil contra o Agente. Ela vai ser útil contra o Sunavalon. Ela vai ser útil contra tudo, mano. Contra tudo. Até contra o Sky Strike, pra você tirar uma magia, tirar Ray, ela é útil. Contra o Blue Eyes, você pode tirar um Blue Eyes do cemitério dele e impedir que ele faça fusão. Então, é uma carta muito versátil. Eu gosto muito dessa carta. Eu quase sempre utilizo essa carta nas minhas decklists. Você pode perceber aí. E é isso. Esse é o deck. Vamos pro C-Place. Simbora. Então vamos lá. Vamos explicar aqui na prática como o turno 1 desse deck funciona. Vocês podem ver que eu ia cair. E ganhei, né? Não caí. Foi isso que importa. E tá aqui, ó. O que você quer abrir? Você quer sempre abrir com o seu Defensor Firewall. Ponto. Abrir com ele. Skill. Revelo ele pra gerar ali os monstros banidos e adicionar uma spell na minha mão. Eu adiciono aqui a Mineração Sinete. Eu preciso começar por ela. Vou ativar a Mineração Sinete aqui e descartar o Guardião pra adicionar pra minha mão o Link Infraplanador. O Planador, né? Normal Summon do Guardião. Do Guardião Defensor, esse aqui. O Defensor caiu no cemitério, efeito, invoca o Guardião. Usa os dois aqui pra fazer a Bruxa Ciberso. Efeito Guardião, invoca na setada da Bruxa Ciberso. Efeito da Bruxa Ciberso, bana a Mineração Sinete pra adicionar a Sábia Ciberso e a Sinete Ritual. Vou ativar a Sinete Ritual usando o Planador na minha mão como matéria pra fazer a Sábia, como tributo pra fazer a Sábia Ciberso. Agora eu vou dar efeito da Bruxa Ciberso, como ativei o efeito dela de buscar os rituais nesse turno. Eu posso invocar o monstro Ciberso no meu cemitério, vou invocar o Planador. Aí, com a Bruxa Ciberso e o meu Guardião, eu vou fazer o Decode Talker. Tá aí a animação, aí. Foda-se, né? E aí, pelo efeito da Sábia Ciberso, eu vou banir o Link Discípulo e a Bruxa Ciberso pra fazer a minha fusão. E agora, com a Sábia Ciberso e o Planador, eu vou fazer o Integrador. Efeito do Integrador, vou invocar no campo de novo a Sábia Ciberso. E pelo efeito da Sábia Ciberso, eu vou adicionar pra minha mão o Planador. Agora eu vou utilizar o Synchro e a Fusão pra fazer o Bote de Mel. Efeito do Synchro de Cemitério, como ele foi usado como matéria Link, eu posso comprar uma carta. E aqui, eu invoco o Planador na seta do Bote de Mel, tá? E aí eu utilizo o Bote de Mel, o Planador, o Ritual e o meu Decode Talker pra fazer o Dragão Firewall Fluido Negro. E aí a animação do bichão, vamos deixar. Daí ele chega, vral, rabão, invocou, tem uns detalhes verdes, né? Brabo, brabo. Na seta do Bote de Mel, efeito, eu tenho aqui, ó, mostrar até pra vocês. Fusão, Synchro, Ritual, 3 contadorzinho aí no Dragão Fluido Negro. E pra fechar esse campo, DOD, descartando aqui o meu Paladino e invocando o Firewall. E aí, o que temos nesse campo, tá? O que temos nesse campo? Temos o Bounce do Firewall, porque pra quem não lembra, pra quem não sabe, eu explico pra vocês, tá? O Firewall tem o seguinte efeito. Uma vez por turno, enquanto esse card estiver com a face pra cima do campo, efeito rápido, você pode escolher monstros no campo ou no cemitério até o número de monstros colinkados a este card. No caso, o Firewall aqui tá colinkado com o Bote de Mel, ou seja, eu posso devolver uma carta. Devolva-os pra mão. No caso aqui, o Firewall tá linkado ao Bote de Mel, eu posso devolver um monstro virado pra cima, um monstro no cemitério pra mão. E outro efeito aqui que uma galera pode esquecer, se o monstro para o qual esse card apontar for destruído em batalha ou enviado pro cemitério, você pode invocar por invocação especial o monstro Ciberso da sua mão. Temos esse efeito e, obviamente, temos os 3 negates do Dragão Firewall do Fluido Negro. 3 contadores, 3 negates. Esses 2 monstros estão protegidos de alvo por causa do Bote de Mel. Então é um campo bem sólido, tá? Um campo bem legal, que tenta jogar Yu-Gi-Oh! E aqui, só que mesmo o campo estando bom, não necessariamente eu interagi certamente, tá? Porque é um Rage Raptor e ele começou dando normal suma aqui do Sorrateiro. E imediatamente era pra eu ter ativado o efeito do Firewall, pra voltar esse Sorrateiro pra mão. Porque ele deixaria de ter monstros no campo, eu conseguiria invocar monstros da mão, ele ainda tem skill, né? Enfim, eu optei por negar o efeito dele com o Fluido Negro, tá? Não sei se foi a melhor opção, mas foi o que eu fiz. E aí ele tem a Special Suma aqui do Doloroso, e aí sim eu voltei pelo efeito do Firewall. Ele não chegou a invocar esse monstro. Aí ele ativa a skill, descarta, vai adicionar a carta e invocar um bicho do deck. Ele vai invocar aqui o próprio Sorrateiro. Ele vai flipar, tentar ativar o efeito do Estrangulador na mão. Eu nego, negado, não vai invocar ninguém. E aí ele tenta ativar o efeito do Sorrateiro de novo. Não, na verdade ele dá skill, embaralha, adiciona. E só se rende, né? Porque eu poderia negar aqui, nem sei se dava pra ativar, fica meio, viu? Não dava pra ativar porque o monstro foi invocado por invocação flip, ele foi invocado por invocação normal, por invocação virar, né? Então nem isso dá pra fazer, ele só se rendeu, tá? Vitória fácil aí. Então
Controlamos o campo, vencemos turno 1. É o Yu-Gi-Oh! Moderno. Mais um replay turno 1 pra reforçar aí o combo pra vocês, tá? Contra um Shadow. Aqui é um pouco diferente. Eu tava usando essa carta aqui. Eu não sei se eu chego a utilizar o efeito dela nesse duelo. É uma carta que protege seus monstros de efeito de monstro, só que eu tirei. Acabei tirando da decklist final. Enfim, vamos lá. Aqui eu não abri com o protetor. Eu sempre esqueço o nome do bicho, mano. Defensor. Eu não abri com defensor, mas eu abri aqui com planador. Então eu posso fechar minha mão facilmente aqui, tá? Eu ativo a minha skill, revelo outro Firewall pra gerar os 5 monstros e adicionar uma carta pra mão. Como eu já tenho aqui a mineração, eu adiciono aqui a varredura. Vou ativar a mineração, descartar a trap pra adicionar o defensor Firewall. E agora sim iniciar o combo normal sumo do defensor. Faço o link discípulo, efeito do defensor, invoco o guardião, faço a bruxa, efeito guardião, invoco na seta da bruxa, efeito da bruxa, bano a mineração, adiciono as magias e o monstro ritual, tá? Ativa a magia ritual utilizando como matéria o planador, invoco a sábia, efeito dela, invoco o planador, junto os dois aqui para fazer o Decode Talker, dou o efeito da sábia, bano, invoco a fusão, aí uso os dois aqui para fazer o integrador efeito, invoca a sábia de novo, efeito sábia, adiciona o planador pra mão, é bem linear, tá? Adiciona o planador pra mão, sábia se invoca, uso os dois aqui para fazer o bote de mel, aí eu dou o efeito dele, compro uma carta, eu comprei aqui o DOD, ó, excelente draw, porque vai fechar o nosso campo, special sumo aqui do link planador, e vou usar os 3 para fazer o fluido negro. Fluido negro no campo, 3 contadores, ativo o DOD, descarta aqui o guardião, invoco o Firewall, seta a varredura, e esse é o turno 1 do deck. Vamos lá, Shadow jogando, tá? Ele começa ativando aqui a fusão Sobraneco, vai fazer a Sheikinaga, novo carta aí, né, nova carta. Aí eu ativei esse, nem lembro o que esse bicho faz. A Wendy vai invocar o bicho do deck, eu vou negar pelo efeito fluido negro. Ele tenta negar pelo efeito da... que eu usei a trap, né? Vocês podem utilizar, tá? Ele tenta aqui negar pelo efeito da Sheikinaga, e eu ativar a Sinete atualização no meu cemitério, que ela tem o seguinte efeito: quando o monstro do oponente ativar seu efeito, você pode banir esse card do cemitério, e até o final desse turno, monstros Link e Cyberse que você controla atualmente não são afetados por efeito de carta, exceto seus próprios. Então se essa carta aqui resolver, meus monstros não podem ser afetados por efeito de carta, simplesmente isso, tá? Aí a Sheikinaga não vai negar meu fluido negro, eu vou negar o End do cara. Ele invocou a Hylian aqui, efeito, vou negar de novo, não vai ativar nada, não vai buscar nada. Ele ativa aqui a fusão do Sobraneco, vai fazer a Eu Construct utilizando a Hylian e o dragão. Aí o dragão vai ativar efeito, vai tentar destruir a minha setada. Eu dou efeito aqui do Firewall pra voltar a Constructor dele, tá? Ele destrói minha setada sem problema. Ele envia o Ouriço pelo efeito da El Shadow Construct, vai adicionar pelo efeito do Ouriço o escamado, vai setar esse escamado, vai bater aqui no meu bote de mel, porque é o único alvo que ele tinha aqui, ele não podia bater nos meus outros 2 monstros. Quer dizer, ele até podia, só que os monstros não seriam destruídos por batalha. Voltou pra mim, sem problema, já vou pra fase de batalha, e aqui vai ser uma interação importante desse deck, tá? Tô batendo com o fluido negro, tá? Declarei ataque. Ele vai utilizar aqui a fusão do Sobraneco, pra utilizar a Sheikinaga na mão e o escamado pra fazer a Winda. Aí a Sheikinaga vai ativar efeito, o escamado vai ativar efeito, e eu nego o efeito do escamado. E eu tô negando na minha declaração de ataque, tá? Tá ocorrendo uma batalha aqui e eu tô negando carta, mano. E lembra o último efeito do fluido negro? Se o efeito de negação for ativado entre a declaração de ataque e o final da etapa de dano, entre a declaração de ataque e o final da etapa de dano, eu posso realizar um outro ataque em seguida. Então é isso, mano. Nego, negado, escamado. A Sheikinaga vai adicionar a carta pra mão, adiciono aqui a fusão magia rápida. Eu dou meu ataque em seguida, ativo o efeito aqui da Winda, sem problema. Dou meu ataque normal e finalizo com o Firewall. É isso, mano. Vitória, Yu-Gi-Oh! Jogado. Vamos pro próximo replay. Tá bom, mano. Agora mais um turno 2 aqui contra um Crocs, que se eu não me engano era Blue Eyes, tá? De Kaiba, né? É Blue Eyes, crônica de batalha. Porra, cara, enfrento Blast todo dia, tô acostumado. Vamos lá. Ele vai invocar aqui o alternativo. Invocou. Vai dar normal summon desse Blue Eyes. Vai ativar skill. Ele é sono já, mano. Adicionou a fusão, enviou o bicho, usou os 2 bichos aqui pra fazer um Felgrand, ok, setou carta e passou. Vamos lá. Efeito aqui da mineração cinética, vou descartar outra mineração cinética pra adicionar aqui o defensor e skill, revela o defensor pra gerar as cartinhas lá, tá? Magia pra mão, porque aqui eu já é o que eu podia buscar, né? Já tive a mineração, já tinha a varredura, adicionei o ritual e adicionei aqui a cinética restauração. A cartinha que vem a mais na skill caso você seja turno 2, tá? É isso. Normal summon desse guardião, efeito não, faço o link 1 com ele, efeito defensor, só que antes desse defensor entrar em campo, eu dou cinética varredura, tributando esse meu link discípulo pra destruir a setada dele. Pra já forçar, tá? Eu sei que embora ele tivesse adicionado a fusão definitiva pela skill, não necessariamente seria a carta setada, tá ligado? Podia ser um sucessor e ele tá com a fusão na mão. Então já fosse acertada. Ele baniu aqui 2 monstros, inclusive o... Baniu não, né? Voltou pro deck, incluindo o bicho, mano, esqueci o Black Lush, invocou esse bichão. Destruir, só tem a interação agora do Felgrand. Guardião no campo, invoca aqui por invocação especial Conversor Ciberso. Vou juntar os 2 aqui pra fazer a Bruxa Ciberso. Aí o Guardião vai ativar efeito, se invocar na certa
bruxa, efeito da bruxa. Vou banir a magia de ritual aqui pra adicionar adicionaria, né, o meu monstro de ritual e a magia, só que ele negou pelo efeito Felgrand. Justo, porque ele vai negar isso e negar uma Special Summon do cemitério, né, então faz sentido ele negar. Vamos lá, vou ativar aqui a minha Cinetic Restauração invocando Firewall da zona de banimento. Vou dar o efeito do Firewall, voltar essa fusão pra mão. E agora eu vou ativar o efeito da DOD Encarnação pra invocar o meu Dragão Quântico Sibeste. E esse bicho aqui é muito bom, tá? Esse bicho aqui é muito bom. Primeira coisa é que ele no campo, enquanto você controlar o monstro Link, os monstros que seu oponente controla não podem escolher monstros que você controla como alvo de ataques, exceto esse. E além disso, seu oponente não pode escolher monstros que você controla como alvo de efeito de card, exceto esse. Inclusive, ele é uma excelente opção para fechar o seu campo turno 1 no lugar do próprio Firewall. Você pode terminar o campo com bote de mel, o fluido negro e o seu dragão quântico. Porque aí, ele, na seta do bote de mel, ele não vai poder ser alvo. E o efeito dele diz que quando você controlar o monstro Link, seu oponente não pode escolher monstro que você controla como alvo de efeito de carta. Ou seja, o bote de mel protege ele, e ele protege o bote de mel. Ou seja, todo mundo fica feliz porque ninguém vai ser alvo de efeito de monstro. E nem na porrada o seu oponente vai lidar. Por quê? Porque o seu oponente não pode bater no bote de mel, só pode bater no dragão quântico. E se seu oponente resolver bater no dragão quântico, ele tem o seguinte efeito: uma vez por turno, no começo da etapa de dano, se esse card batalhar com o monstro do oponente, você pode devolver esse monstro do oponente pra mão, e esse card pode realizar um segundo ataque em seguida. É justamente esse efeito que eu vou me aproveitar, tá? Vou invocar aqui o dragão quântico, vou bater no Felgrand dele, devolver o Felgrand pro deck, bater com o dragão quântico e finalizar atacando com o Firewall. Vitória contra o Blue Eyes. Vamos pro próximo replay. Mais um replay do turno 2 pra vocês aprenderem a jogar com deckzinho aí no turno 2, né? Porque turno não é fácil, mano. Turno você decora combo ali, pô, faz o combo GG. Turno 2 que é complexo. Era um Sinavalon, ele começa aí dando da inesperado. Eu tenho 2 Crow, né? O Crow interage até que legal com o Sinavalon. Ele invoca a Dria, é efeito da Dria, vai adicionar aqui a magia. Ele vai ativar a magia pra invocar o gêmeo do deck. Aí quando ele dá alvo aqui no bicho normal no cemitério, já dá, opa, banido. Seja banido imediatamente. Aí ele dá efeito da skill, volta ali a lanceia da mão pro deck pra adicionar a sombra. Só que a sombra só consegue dar Special Summon se você tiver um monstro normal no campo. E o fim da gota tinha, tá? Deu normal summon aqui do gênio, aí conseguiu invocar a sombra da mão. Vai juntar 3 cartas aqui pra fazer o Melias. Aqui eu vacilei, tá? Porque eu pensei que o Melias desse alvo no monstro que ele fosse invocar por invocação especial. Só que ele só fala, invoque, filho. E aí eu deixei o cara invocar. E aí ele juntou o Melias e outro monstro aqui que eu esqueci, era o gêmeo, né? E fez o Bengalanceiro. E passou assim. Ok, justo. É um bounce. A gente consegue lidar com bounce, né? Porra, se o seu deck não consegue lidar com bounce, porra, vai se fuder. Vamos lá. Efeito da skill, vou revelar aqui o defensor pra gerar 5 monstros banidos. Vou adicionar aqui a Cinetic Ritual pra mão. Não sei porque eu adicionei a Cinetic Ritual, né? Ah, sei porque eu adicionei a Cinetic Ritual. Você podia pensar, caralho, ele podia ter adicionado a varredura. Só que, porra, o que a varredura vai adiantar aqui, tá? Eu não posso destruir o link dele porque ele tem a magia e se protege. Podia setar a varredura, tá ligado? Talvez podia. Ser uma interação a mais no caso o oponente não morra nesse turno, né? Eu não sei nem se eu consigo matar nesse turno. Acho que não. Então talvez a varredura fosse melhor. Não adicionei, vamos jogar assim, tá? Gerou aqui a restauração. Normal summon aqui do defensor, ele não quis voltar pra mão. Quer ver perigosamente, tá? Deixou fazer link discípulo. Efeito do defensor, invoca o guardião. Vou usar os dois aqui pra fazer a bruxa Cibesto. Efeito do guardião, invoca ele a bruxa Cibesto e ele dá DD Corvo no meu guardião. E efeito bem laceiro, volta a bruxa Cibesto pro meu extra deck, tá? No final deu na mesma merda, né? No final, porque ele só gastou um corvo a mais. Se ele tivesse dado o bounce na minha normal summon, nada disso teria acontecido, né? Se o pica-pau tivesse avisado os policiais, enfim. Efeito da mineração, vou descartar aqui meu Crow, arriscado. Mas olha aí minha magia, tá? Permitindo jogar. Vou invocar aqui a Sábia Cibesto utilizando o meu planador como matéria. Aí eu vou dar efeito da Sábia Cibesto, banir aqui o defensor e o link discípulo pra fazer o Quimera de Plexer. E aí vou juntar os dois pra fazer a bruxa Cibesto de novo, ela de novo. Vou ativar o efeito da minha Cinetic Restauração pra invocar o dragão quântico, sim, ele mesmo. Aí o efeito da bruxa Cibesto vai ativar. Eu vou banir aqui a magia pra adicionar um monstro e uma magia. Vou dar o efeito dela, invocar aqui a minha Sábia Cibesto. Vou bater aqui, vou dar o efeito do dragão quântico, voltar o bicho pro extra deck. Vou bater aqui, é isso. Então, adicionar a spell foi bom, porque, porra, permitiu que eu jogasse. Cara, pensando na frente, né? Sempre pensando na frente, jogo Yu-Gi-Oh! Pra caralho. Normal Summon, quer dizer, cara, dá inesperada aqui, invocou o bicho do deck. Ele vai utilizar esse monstro aqui pra fazer a Dria. Aí só usava magia, não adicionou outra, né? Aí efeito da skill, vai botar o bicho lá pra invocar mais um bichinho amarelo. Aí fez aqui a Dryades, tá perdido, né? Baniu aqui, aí porra, invocou, aí porra, o cara é muito ruim, mano. Quer dizer, não sei nem se dava pra ele fazer alguma coisa, tá? Ele só desistiu, é isso. Vitória aí mesmo tomando Bengalanceiro e Crow. Você vê que o deck consegue jogar Yu-Gi-Oh, né? Cada decisão é importante. Aí, ó, eu vacilei aí pensando, caralho, o Rapid do passado tomou a decisão errada, mas mal sabia que o Rapid do passado sabia que o Rapid do futuro pensaria que a decisão que ele tomou foi uma decisão errada, mas na verdade foi uma decisão certa porque ele é muito inteligente. Caralho, o Rapid do passado humilha muito o Rapid do futuro, né? Porra, vamos pro próximo replay. E último replay, mais um replay turno 2, se eu não me engano.
turno 2 e foi uma subida. Vamos terminar esse vídeo, porra, bem, né? Subindo na ranqueada com um deck de Firewall contra um Galaxy. E é isso, abri de Crow aqui, só que o cara abriu muito bem, tá? Esse Crow aqui acabou que nem vai fazer, não vai fazer nem cócegas aqui no cara, tá? Ativando ali a skill do cara, tá? Porra, adicionou 301 cartas. Evento Destemido, vai revelar aqui o Dispersor, vai fazer a jogadinha envolvendo o Exceed, tá? Special Summon, vai adicionar mais uma carta pra mão, vai juntar aqui os dois pra fazer o Exceed brabo aqui, tá? A efeito dele vai adicionar mais uma carta, efeito do Exceed vai invocar uma carta da mão, um bicho. Ele dá Normal Summon aqui do Cavaleiro da Galáxia pra invocar o bicho. Aqui eu dou Crow, né? É onde eu tinha que dar. Só que ele tinha Expedição, invocou mais um bicho do deck, vai juntar aqui os dois pra fazer o Felgrand. E aqui, na verdade, se eu não tivesse dado Crow, ele poderia ter invocado mais um Exceed aqui, né? Mas eu acho que o Felgrand foi uma escolha errada do cara, principalmente sabendo qual é o meu deck. O Prisão Celeste seria muito mais funcional aqui, porque não deixaria invocar monstros de cemitério, isso seria um problema. Mas vamos lá, skill. Vou revelar aqui o Guardião. Guardião não, porra. Guardião é o outro, é o Defensor. Pra acionar Cinética Varredura. E aqui, mano, puta que pariu. Eu jogo que nem, porra. Aqui eu jogo muito estranho, tá? Aqui eu jogo mal. Vamos lá. Porque direto eu esqueço que o efeito da bruxa, eu preciso banir uma magia do meu cemitério pra ativar o efeito dela. Direto, mano. Impressionante. Eu já fiz essa misplay 20 vezes. E eu vou fazer a 21ª porque eu vou esquecer do efeito dessa rapariga. Mas vamos lá. Normal Summon aqui do Defensor. E ele já ativa aqui o efeito Exceed pra invocar um bicho sem problema. Invoca aqui o Link Discípulo. A efeito do bicho aqui. Invoca o bicho do deck. Invoca o Guardião, no caso. Vou juntar aqui os dois pra fazer a Bruxa Ciberso. Efeito do Guardião. Invoquei na seta da Bruxa Ciberso. E eu pensei, ué, não ativei efeito. Por que será que eu não ativei efeito? Cadê a porra da magia do cemitério pro banir? Não tem, né? Não vai ativar efeito. É isso. Mas ganhamos. Por incrível que pareça, ganhamos. Vamos lá, velho. Misplay acontece, vamos jogar Yu-Gi-Oh! Special Summon aqui do planador na seta da bruxa, tá? Vou utilizar os dois aqui pra fazer o bote de mel. Aí eu vou dar Special Summon aqui do Conversor. E vou dar a varredura justamente porque ele é uma carta magia e eu quero ativar o efeito da bruxa, tá? Vou destruir aqui o Exceed 4. Ele gasta aqui interação. Eu não sei porque ele fez isso, tá? Porque não faz o menor sentido. Ele gastou interação. Legal. Mas ele negou o efeito aqui do Exceed 4. E eu queria tirar esse Exceed 4 justamente pelo efeito dele. Então, porra, ele só fez gastar aqui a negação do Felgrand. Muito obrigado, cara, por ser ruim. Eu vou dar efeito aqui da Cineta Restauração e invocar o Dragão Quântico na seta da bruxa. E agora sim, eu tenho magia no cemitério para banir e adicionar um monstro ritual a uma magia. E aí o que eu faço? Eu ativo essa magia, invocando a Sábia, utilizando o Crow da minha mão como matéria. E agora eu vou utilizar o meu dragão aqui e o meu bote de mel pra fazer o Decode do Toco, o Decode Talker. Agora eu tive o efeito da Sábia, banir duas cartas aqui pra fazer o Quimera. E aí juntar geral pra fazer o Dragão do Fluido Negro com 3 marcadores, né? Com 2, se eu não me engano. É com 2 porque eu não tenho 5. Quer dizer, eu tenho 5. É o dragão, porra. 5. 3 marcadores. Ainda dou efeito da bruxa aqui, invoco de novo a Sábia. Aí eu vou pra fase de batalha. Quer dizer, recupera aqui os monstros. Utilizo aqui os dois. Eu ativei o efeito da skill pra recuperar meus monstros. Especificamente a bote de mel. Pra eu conseguir invocar aqui a bote de mel. A carta aqui, bote de mel. Pra invocar aqui nessa seta e eu proteger aqui o meu fluido negro de alvo. Caso, sei lá, o oponente... Sei lá o que o oponente poderia fazer, porque eu já tenho um efeito aqui do fluido negro, né? Enfim, bati aqui uma porra dando 10.500 e venci o duelo, tá? Ou seja, mesmo jogando errado, mesmo você sendo um péssimo jogador, você precisa lidar com as adversidades da sua burrice. A sua mente de Neandertal vai estar lá pra te atrapalhar. Ela vai ser uma barreira. Só que você precisa superar essa barreira e dar a volta por cima como um verdadeiro duelista de Yu-Gi-Oh! Não deixe que as suas misplays te atrapalhem. Fale pra si mesmo, não é misplay, é jogada alternativa. E aí, você deixa de ser burro e passa a ser gênio. Vão te chamar de louco, mas todos os gênios da humanidade possuem certo nível de loucura e você é mais um deles. Considerações finais sobre essa versão atualizada do deck de Firewall, tá? É um deck. É isso, é um deck, mano. Mas eu não gosto. É opinião pessoal, tá? É o tipo de deck que eu não gosto. Por quê? Eu acho ele muito... Embora você play dizem o contrário, né? Eu acho que o combo dele muito linear, tá? É muito repetitivo. Eu achei um deck monótono. Mas, porra, é um deck. Vai pegar seu rei de jogos. Eu diria que não é meta, tá? Não é um deck meta. Eu acho que não vai ser um deck meta. Tem vários decks melhores que esse. Por que eu acho que não vai ser um deck meta? Porque esse deck toma absolutamente tudo. Ele toma Veiler na Bruxa Ciberso. Toma Chorona na Bruxa Ciberso. Toma Crow no Guardião. Porra, toma até Meister no Defensor. Toma Lancea se você não consegue ativar efeito da Bruxa. Nem aqui da Sábia. Então toma tudo, mano. Esse deck toma tudo. Então nem turno 1 você tá livre de tomar as interações. No turno 2 o deck te dá uma spell a mais pra você tentar lidar com as interações do oponente. Só que também é muito frágil. É um deck combo. Você vai combar, você vai vencer jogos sem o oponente poder fazer nada. E você vai perder jogos sem você poder fazer nada porque o seu combo não encaixou. É isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, mano. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E faça como o André e vire membro do canal. Além de você ter acesso ao grupo do WhatsApp pra gente trocar uma ideia. Você tem acesso a vídeos antecipados. Toda vez que eu postar vídeo, você vai receber antecipadamente. Você pode me ajudar na criação de vídeos, emprestando sua conta. Porra, você tem um deck que eu não tenho na minha conta, você empresta sua conta. Eu gravo, falo seu nome aqui no vídeo. E é isso, mano. Clica aqui em Seja Membro que você me ajuda demais, tá? Bom, é isso. Fui, falei, até mais. Falou.